Olá, bom dia. Vamos conversar? Vou aproveitar aqui. Eu não sei se o áudio tá pegando direitinho. Eu tô deixando o celular aqui de lado porque eu tô tomando café. Já saí, já voltei pra casa. Tô nessa maluquice aqui, então vou parar um pouco, respirar, tomar café e depois ir trabalhar. Enquanto isso, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? A gente vai fica andando, né? Solitário, olhando pro nada, assim, você começa a ter ideias e pensar sobre coisas. E como sempre, os comentários que eu faço aqui é de algo que eu acabei vendo por aí, né? Instagram na vida, Telegram, algum print de tweet que me mandam, essas discussões em grupos, etc e tal, e acabam me instigando um pouco e dá vontade de comentar. E uma delas virou meme também, né? O meme do It's the Jews, né? Que o pessoal coloca, pô, mas tudo são eles. Aí você fala, bom, sim. É complicado, né? É lógico que fica algo até cansativo. Não sei se vocês lembram a minha trajetória aqui na internet, mas em 2018 eu abri uma conta no Twitter, né? Justamente por causa das eleições. Eu queria participar, queria ver as coisas, né? E fiz essa conta. E ali, no fim, eu acabei trabalhando muito com o lance do chapéu de alumínio, conspirações, né? Indo atrás das histórias, da verdade, etc e tal. E tinha muito conteúdo ali, justamente de teoria da conspiração, tudo isso, né? Aquela coisa mais obscura. Eu gostava muito, gosto muito disso. E eu comecei a trabalhar fazendo threads e até em 2019 participei, né, em parceria lá de um podcast. E nesse podcast a gente discutia coisas bizarras, né, como a própria Ilha do Epstein, né? Foi um dos primeiros podcasts assim a trazer o assunto com profundidade. O meu podcast lá também a gente falou sobre Hollywood, falou sobre várias coisas, né, sobre os Soros. Então a gente ia muito atrás desses assuntos assim. Eu nunca caí para esse lado de terra plana, polos magnéticos. Meu, eu tô cagando para isso. Literalmente não tá mudando nada na minha vida esse assunto. Absolutamente nada. Quem fica discutindo isso pra mim é lelé, sabe? Não tem mais. Meu, vai fazer uma coisa que preste na vida. Né? Então quem cai muito nisso daí pra mim é dodói da cabeça mesmo. Mas as coisas que estão aqui, que a gente observa, né, desses grupos, dessas pessoas, desses encontros, dessa máfia, desse mercado negro, desse satanismo todo, são coisas que, querendo ou não, podem te afetar sim, né? A gente vê como afeta a cultura, como afeta todo o sistema. E lógico, começou assim o podcast, beleza. Fiquei nessa por um tempo, comecei a rádio, continuei, tanto que o Tá em Choque ele misturava ali notícias, música e essas curiosidades, depois virou só as notícias e depois eu deixei só as curiosidades, que é mais ou menos o que eu tô seguindo agora, né? Talvez eu volte para as notícias também. E, e esses assuntos sempre me chamaram muita atenção. A diferença é que antes estava um pouco mais sutil a minha abordagem do assunto era um pouco até mais sutil, né, do que é agora. Justamente porque tava difícil, né? Você falar muita coisa na internet ainda tá difícil, tá bem difícil. Mas aí com o tempo você vai aprendendo como fazer, né? O que dá ou não pra fazer. E eu percebi que tinha algumas aberturas que eu poderia sim falar sobre aquilo. Antes eu tinha muito receio, tanto que eu me ferrei algumas vezes, tomei processo, etc e tal. Então, assim, eu aprendi com meus erros, digamos. E agora eu consigo ver quais são os termos que eu posso ou não usar para o vídeo permanecer lá ou cair. Geralmente eu fecho os vídeos, principalmente do Tá em Choque, porque o assunto em si já é delicado e eu não quero gente vindo fuçar e bagunçar o canal. Então eu prefiro fazer o conteúdo e depois eu fecho. Mas agora eu consigo entender que tem coisas que eu posso falar sim. E antes eu ficava me segurando, tipo, meu, não vou falar disso, vai dar problema, vou ser presa. Não, dá pra abordar o assunto. Ganhando essa experiência, eu falei, tá, agora a gente vai começar realmente a escancarar tudo. Aprendi, sei que eu posso falar essa e essa palavra e que eu posso dar nomes, né? Eu posso falar quem são, de que grupo pertencem. Isso daí não tem problema, né? E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Esse meu interesse por teoria da conspiração, né, veio desde o 11 de setembro. Na época, eu tinha uns 12 anos de idade.
E depois de uns anos, né, que a coisa já esfriou e aí começaram a aparecer aquelas teorias, aquelas provas, tudo, o pessoal começou a fazer documentário, né? E ali eu tive acesso a alguns documentários, um amigo meu levou num DVD pra mim e falou: "Meu, assiste isso daqui, mó legal". Aí eu já tinha uns 16, vai. Assiste isso daqui, cara, não sei o que, você lembra de setembro, blá blá. Aí eu comecei a assistir e falei, não, tudo faz sentido. Peguei muita merda também, sabe aquelas coisas de Zeitgeist, etc. Peguei muita besteira também. Mas esses documentários sobre o 11 de setembro me chamaram muita atenção. Aí você já vai naquela onda, né, meu? Entra assassinato do Kennedy, tal, não sei o que, área 51, você vai indo, 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 indo. E desses documentários falando sobre a CIA, FBI, já vinha aquela porção de, ó, são eles, hein? A galerinha lá que tá por trás. Aí eu ia pesquisar, só que não tinha muito, né? A internet ainda tava meio meh, não tinha muito pra onde ir, né? Aí eu pesquisava umas coisas na internet, baixava alguns documentários, ia assistindo tudo aquilo e tudo tava fazendo muito sentido. Então essa coisa de chapéu de alumínio, cara, faz muito tempo já, né? Muito tempo. Não ficava assistindo o History Channel, eu ficava assistindo esses documentários aí. Até Michael Moore, às vezes eu assistia, mas eu achava aquilo muito fraco. Tipo, pô, o cara não tá me falando a verdade, tá faltando alguma coisa. Aí eu pegava esses documentários assim, nossa, faz todo sentido, sabe? Mas na internet eu fui muito cautelosa. Depois de um tempo eu percebi, falei, não, dá pra falar assim, eu não preciso ficar me segurando tanto, com medo, de pô, ai meu Deus do céu, vou um dia sair na rua e tomar 5 tiros nas costas. Falei, calma, não é assim também. Então as coisas ficam mais detalhadas. E lógico, a gente vai trabalhando mais, vai pegando o jeito da coisa, sabendo fazer pesquisas, etc e tal. E não tem jeito, aí a gente volta lá pro meme. Pô, mas é tudo que acontece é culpa deles. Tá bom. Se tem uma origem ali, e dessa origem vem todo aquele desdobramento, como que você vai se livrar disso? Né? Como que você vai falar assim, não, não são eles não, tá? Na verdade, esquece o começo. Vamos apagar a história daqui para trás, vamos pensar só nas pessoas que estão envolvidas hoje. Mesmo que essas pessoas que estão envolvidas hoje, desses 10, 8 sejam eles, na verdade não são eles, sabe? São os comunistas, mesmo esses comunistas sendo eles. São os liberais não sei o que, mesmo esses liberais sendo eles. E do outro lado, são os neoconservadores, são os conservadores, são os nazis, não sei o que, mesmo esses caras sendo eles também, né? Então, você tá ali correndo atrás do próprio rabo, porque você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito, desviando a atenção e nunca são. Aí a gente cai naquilo que todo mundo acusa a esquerda. Deturpar o marxismo. E isso não é comunismo de verdade, por isso que não deu certo. E do mesmo jeito para todas as outras vertentes, esses branches aí, né, esses galinhos da mesma árvore com a mesma raiz podre, você tem essa desculpa. Então no ancapismo é a mesma coisa. Mas não foi aplicado um ancapismo real, né, um libertarianismo 100%. Por isso que não tá muito bom. Mas essa direita não é a direita verdadeira. Estamos para ver o nascimento de uma direita verdadeira. Não era isso que todo mundo queria? Não é isso que todo mundo fala ainda? Quando a coisa racha e um vai para um lado e o outro para o outro, um deles sempre fala, não, mas aquela não era a direita verdadeira. Eu sou a direita verdadeira, vote em mim. E vai assim, não, a gente não conseguiu aplicar o conservadorismo porque o sistema não deixou. Mas você é o sistema, trouxa. Quer dizer, trouxa somos nós, né? E vai nessa conversa, porque é justamente assim que o sistema funciona. Você nunca entrega aquilo que está prometido, porque senão a coisa quebra, né? Não roda, tem que estar sempre azeitado com essas concessões, né? Com essas... dá um pouquinho ali, dá um pouquinho aqui, tira do outro lado, e ali você vai alimentando todo o sistema e a roda vai girando. Então nunca tá nada perfeito, nunca tá nada bom, não existe um sistema bom, não dá. E ali tudo que é passado, né, o regime antigo, tudo que foi feito antes vira utopia, né? Não dá mais para ter tal coisa. Monarquia desse jeito não dá, parlamentarismo desse jeito também não dá. Nossa, que ditadura! Ai, meu Deus, não, como assim, autoridades? Aí vem esses liberal com voz de alface que,
sabe? Caga na calça de medo de alguém mandar ele fazer alguma coisa, ou então de proibir ele fazer alguma coisa. Não, você não pode mais ir ali. O cara, ai, minha liberdade. Fala, cara, todo mundo afetado, um bando de bichona, né? Virou isso daqui, porque o cara fica naquelas, não, eu quero um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Fala, tá, mas pra você conseguir isso, vai ter que ser na, na parte pesada, hein? Você vai ter que ceder algumas coisas aqui e você vai ter que me obedecer. O cara, não quero, assim não. Eu quero tudo bem soltinho, mas bem tradicional. Você fala, puta, tradicionalismo não funciona assim, amigo. A hora que entrar alguma coisa tradicional, você vai chamar de ditadura, você vai chamar de nazismo, você vai chamar de fascismo, você vai chamar de comunismo. Porque a sua percepção de regimes políticos, tá completamente bagunçada. O liberalismo comeu o seu miolo. Então essas relações e também essa percepção do que foi, do que é e do que pode ser, estão todas confusas. O caos é puro e pleno, tá? Assim, 100% caótica a situação. E quando você começa a estudar sobre essas coisas e fazer uma pesquisa boba, pesquisa assim de jornalista estagiário, de estagiário da Folha do Estadão, entendeu? Já consegue achar um monte de coisas. Agora imagina você ter um QI um pouquinho maior e seu miolo não tá comido, o que você consegue fazer? Por isso que no programa de ontem, quando eu falei sobre neoconservadorismo, falei, gente, eu já falei sobre isso, é só ir atrás. Tem no meu canal, as dicas estão aqui. Não pode ter preguiça também para ir atrás de certas histórias, de ir atrás da verdade. Vai lá, faz uma pesquisa para você ver com seus próprios olhos, né? E porque não dá para ficar nessa de teoria da coincidência. É o que essa galera faz. E além disso, esse pessoalzinho que tá todo doído aí, não sei por que tá com o cu doendo, né? Caiu de bunda no chão, machucou o cóccix, não sei por que essa galera fica tão doída quando alguém aponta essas obviedades, está justamente na cara dele, né? E cai naquilo também da passação de pano. Então vamos supor, vamos dar um exemplo. Estou falando sobre neoconservadorismo. Anos 30, intelectuais de Nova York, papapá. Quem são os intelectuais de Nova York? Quem, né? Todos os carinhas lá que... Esses daí, alguns nem usam chapéuzinho, né? Porque mas sou ateu, sou meio isso, sou meio aquilo. Aí isso acaba virando a passação de pano do outro lado. Então você tem um grupo ali de intelectuais que são de origem judaica. Tá no sangue deles a origem judaica. E tá também na religião deles na origem judaica. Mesmo esses dizendo ateus, né? Você fala, ok, isso faz parte também. Isso faz parte também. Mas só que tudo que o cara usa vem da religião que ele cresceu, que ele viu dentro da casa dele, que ele aprendeu. Então aquilo que ele aprendeu, que nada mais é que o liberalismo, e o liberalismo acaba virando a religião do cara, tem uma origem, e a origem, de novo, é essa. A origem é a mesma. E eles vão passando pra frente. Aí um faz um ajuste ali, outro cria outra coisa, dá o nome de libertarianismo, aí outro dá o nome de liberalismo clássico, aí outro dá o nome de conservadorismo, aí outro dá o nome de neoconservadorismo. Tudo é liberalismo. Tudo vem desse rompimento da ordem, né, do rompimento com Deus. Aí vem carinha católico passar pano pra sionismo. Come on, man. Você tá passando pano pra ruptura. E uma coisa que eu percebi também, eu sei que o artigo ali, né, da revista Sissi-No-No, ele foca muito em Lutero. E eu entendo, ok, beleza. Eu acho que não precisava repetir tanto o lance de Lutero, porque a gente teve o calvinismo, a gente teve, né, o protestantismo como um todo, realmente foi essa ruptura, né? Ali a coisa bagunçou geral e permitiu, então, que com essa separação houvessem mais chances de implementar esse sistema anticristão, do anticristo. Qualquer oportunidade, os caras abraçam. Porque até então, como estava muito unificado e forte, estava difícil, né? Estava difícil infiltrar, sempre houve tentativa, sempre. Mas estava difícil infiltrar, estava difícil quebrar, estava difícil criar coisas parecidas, fazer uma imitação daquilo, que a gente sabe que o demônio, ele gosta de imitar, né? Ele quer te dar alguma coisa que vai ou
te fornecer um prazer que você acha que aquilo é bom, então você fica satisfeito, ou ele vai te dar algo parecido, te enganar. Não, fica de boa, é a mesma coisa, dá nada. Você fala, é verdade, parece, tá bonito, tá cheiroso. Ah, então eu quero, vai, não vai ter problema. Aí você fala, meu, você mentiu pra mim, você me enganou. Fala, justamente. Então tudo que veio depois dessa ruptura é enganação, é imitação. Tanto que a gente viu que toda a autoridade da igreja, ela foi sendo cada vez mais reprimida e proibida e olha, e passada para outros. Então hoje a gente vê muita galera que quer ser, né, quer voltar à tradição, isso e aquilo, indo para o islamismo, ou então indo para, não, mas essa como que fala? Essa vertente aqui, não sei como que chama esse negócio, do protestantismo, ela é mais tradicional. Fala, filho, ela rompeu com a tradição, ela rompeu com a ordem, ela rompeu com Deus. Não é, desculpa. Lá atrás já estava o erro. Você quer continuar no erro só porque ele te dá um valor parecido? Porque, ah, não, mas aqui o casamento é certinho, a gente nananã. Fala, tá tudo errado. É um modelo, é uma imitação. Mas que adianta você vai pro inferno do mesmo jeito? Pode viver certinho. É aquela coisa do famoso, ah, eu sou ateu, mas eu sigo tudo que o cristianismo tem para oferecer. Sou casado, tenho filho, tudo certinho, não cometo adultério, não roubo, não faço nada, eu sou um anjo. Fala, vai lá com o anjo caído, você vai pro inferno. Não adianta você imitar uma parte, principalmente nessa questão de valores sociais, se o principal, que é salvar a tua alma, você não está fazendo, né? E ali a gente vê realmente o que é toda essa confusão. Então, desculpa, não tem como eu passar pano para quem é anticristo. É um negócio óbvio. Você olha assim e fala, bom, esse Estado é anticristo. Essas pessoas são, né, a favor do anticristianismo. Esse regime aí, esse sistema político, essa ideologia, já começa errado. Você fala, ideologia? Coisa de anticristo. Então não dá pra você de jeito nenhum defender isso. Ou então eu entendi, né, com o tempo, o que era conservadorismo. E na hora que eu entendi, que foi justamente lendo esses livros que todo mundo manda você ler. Né? Lista de livros, sempre os mesmos nomes, é George, Roger Scruton, George, ei George, vem aqui, o cara, hã? Mas meu nome é Roger, não, é George, Roger Scruton, é não sei o que, Adam Smith, papapá, você começa a ler essas coisas, ok, shot, você começa a ler e fala, cara, não dá, não dá, isso aqui tá errado, eu não posso falar que sou isso daqui. Na hora que eu percebi, que foi rápido até, em um ano, né? Um ano eu percebi. Realmente pegando pesar nessa parte de estudar, etc e tal. Depois de um ano eu falei, cara, eu não sou isso. Aí, tanto que eu até mudei o slogan da rádio, eu repaginei tudo. Que eu falei, não dá, isso não dá. E eu entendo que cada um tem o seu tempo de descobrir as coisas, de processar, de digerir todas as informações e sim faz aquele realizing, né, que a gente chama de, puta, eu entendi, caramba, não, dá tempo, sempre dá tempo, sempre dá tempo. A gente zoa o lance dos rubinhos, mas são para aqueles que, pô, o cara é muito lerdo, né, e parece que até de propósito, mas quem tá chegando agora, entendendo agora, cara, seja muito bem-vindo, antes tarde do que nunca, agora é a hora. Essa era a tua hora, então fica tranquilo, não tenha medo de falar, meu, mudei, odeio conservadorismo, odeio liberalismo, fique à vontade, porque você tá falando que você odeia o anticristo, então continue, tá? Continue, você tem que se preocupar com você e sua família, o resto que se exploda, né? E então, voltando, é curioso ver como tem gente aí toda instruída, tudo isso, tudo aquilo, que ainda não entendeu o macro da coisa, né? Tipo, quem que tá começando isso? Quem começou isso? Por isso que eu achei interessante aquele artigo, decidi gravar o áudio e transformar em vídeo e publicar para vocês. Mesmo pegando bastante ali, né, na parte do protestantismo, vocês entenderam, né, como que ali o protestantismo, ele foi sendo alimentado que nem um Tamagotchi, né? Alimentado por essas raízes judaicas. Deu para entender? Então não adianta você vir mais, mas Lutero escreveu um negócio contra os judeus. Eu não sei quem pisou no pé dele naquela época. Do jeito bem escroto que ele era,
bem revolucionário, bem revoltadinho, né? Bem ali bagunceiro, é lógico que o cara ia se revoltar com quem alimentou ele, se revoltou com a igreja, que acolheu ele e que alimentou ele com coisas boas. É lógico que ele ia se revoltar com os judeus, que também usaram, também não, alimentaram não, mas que usaram ele e alimentaram ele com coisas ruins. Se ele fez isso com a parte boa, que era a igreja, que era Cristo, é lógico que ele ia fazer isso com a parte ruim também, que é o demônio, né? E só dando coisa ruim pra ele. O cara era um revoltado, era um perturbado, tá no inferno, problema dele, caguei, entendeu? Agora, não adianta, mas ele escreveu. Ele percebeu tarde demais, porque a merda já estava feita. Consertou? Não consertou. Então, ó, que se lasque. Pra mim, assim, se o cara tenta consertar pelo menos o que ele fez, beleza. Você fala, não, ele realmente se arrependeu. Mas não, ele só tava revoltado porque alguém pisou no calo dele de alguma coisa. E aí ficou bravinho, né? Ficou puto. Não quero mais. Esses caras aí são intancáveis. Fala, jura? Agora arruma a bagunça que você fez. Não, isso não. Fala, então você ainda concorda com eles. Você ainda concorda? Porque você está vivendo dentro do regime deles, dentro do sofisma deles, dentro do anticristianismo deles, né? E foi justamente isso que eu mostrei no programa de ontem, com aquele artigo, que foi o artigo que mostrou, na verdade, eu só li. Então, para mim foi importante montar aquele vídeo e colocando para vocês as imagens dos livros publicados por essas pessoas, ou então dos comentários publicados por outros autores sobre essas pessoas e sobre a ideologia deles, para você ver como não adianta. No protestantismo já foi sendo alimentado, então, por essas ideologias, né, por todo esse conteúdo de raiz judaica. E não adianta vir, mas o cara, ele na verdade não é, sabe? Ele é ateu, ele não era ortodoxo. Então, peraí. Aí quando você vai pro outro lado, é até pior. Então é sempre aquilo, este não é o verdadeiro judaísmo, este não é o verdadeiro islamismo, este não é o verdadeiro... Sempre é a mesma coisa. A gente sabe por que isso acontece. Porque de verdade mesmo é só a Igreja Católica, de verdade mesmo é só Cristo, não tem outro que possa ser verdade. Então essa confusão, esse caos que eles fazem, inclusive que eles fizeram dentro não, né, mas paralelo à Igreja verdadeira, que é a Igreja Católica, a gente consegue ver muito claramente. Por isso que a série Vaticanismo foi tão importante. Como que eles conseguem se infiltrar, né, para destruir alguma coisa? Com política. Com política. É só ver o protestantismo. É só ver o calvinismo. Foi por política. Claramente. Ali ainda, dos ângulos, imagine ser ângulo. Que desgraça. Deles ali, política. Então, através da política, eles conseguem se infiltrar. A maçonaria faz isso. E a maçonaria tem origem aonde? É a mesma raiz. Essa raiz está podre. É aquele negócio da árvore. Como que uma árvore ruim vai dar frutos bons? Caramba, não tem. Isso literalmente não é na Bíblia. Se a árvore tá podre, como você quer que ela dê um fruto que presta? Sendo esse fruto o conservadorismo, o neoconservadorismo, o liberalismo clássico, sei lá o quê, o libertarianismo, a direita, a esquerda. A árvore é a mesma, Katsu. Então não tem como, né? Tudo que sair dela vai ser podre, vai ser errado. E vai estar ligado à política, ao materialismo, ao secularismo. Não adianta, né? Não adianta. Então eu espero muito, muito que um dia essas pessoas realmente acordem e parem de dobrar os joelhos para o Deus errado. Seja o Deus da democracia, seja o Deus que eles colocam como sendo o Estado de Israel, seja o Deus sendo o sionismo. Não é. Vocês estão fazendo uma merda gigantesca, hein? Gigantesca. Então, parem de considerar a política como algo bom, porque esse modelo que a gente está vivendo nunca vai ser o ideal e muito menos o correto. Não é porque a gente não teve uma experiência com algo verdadeiro que esse algo verdadeiro não exista e não seja possível. Não dá para jogar na parte utópica a verdade. Tá? A verdade não é utópica, ela existe, ela está lá.
quietinha na dela, mas ela está lá. A gente que tá aqui se bagunçando inteiro, é dedo no cu e gritaria, é democracia pra lá e pra cá, todo mundo defendendo essa desgraça, né? O Deus da democracia. A gente tá vivendo dentro de um regime que eles criaram há muito tempo atrás, não foi há 30 anos atrás, não começou em 1930 com o neoconservadorismo, não começou em 1800, não começou em 1700, é muito, muito anterior. Começou quando o mundo é mundo. Começou quando, pum, a coisa foi feita. Então a gente precisa estar atento a isso. Então esse é meu desejo do dia. Vamos aqui, né, pensar nisso. Espero que essas pessoas consigam sair realmente dessa prisão que eles foram, que elas, né, essas pessoas foram colocadas, em que tem que ficar servindo deuses falsos, seja o Deus dessa filosofia falsa, né, dessa escola filosófica que não é filosofia porcaria nenhuma, que eles saiam desse mal que eles estão presos, em que, né, estão aí com o povo escolhido, já não existe mais. Tá errado isso aí, viu, amigo? Não foi escolhido assim, não. A coisa mudou e você não percebeu, né? E que realmente eles enxerguem que desse jeito não dá para continuar. E quando a gente faz essas pesquisas e mostra para vocês quem está envolvido, é algo natural, porque se algo não é bom, a pessoa que está fazendo também não está sendo muito boa, né? Então as origens das ideias, elas são importantes, a gente precisa ter mais calma, e não tem essa de coincidência. Então, lógico, o meme faz sentido, é engraçado, pô, toda hora são eles? Infelizmente sim, porque a gente está vivendo, querendo ou não, no mundo materialista e secularizado deles, não o mundo de verdade, os passarinhos, as plantinhas e tudo, não, esse daí... eles foram lá, botaram todas essas coisas horríveis e a gente tá vivendo a parte horrível, mas dá pra sair disso, né? A gente sabe que esse mundo aqui não pertence a nós, não, a eternidade não é aqui, então a gente tem que, do melhor jeito, viver e conseguir sair dessa bagunça ileso. Espero que eu não contribua para essa bagunça, essa não é a minha vontade, por isso que eu faço as pesquisas, estou sempre aqui com você fazendo os programas, beleza? Então vamos ajudar também essa galera que tá meio confusa, manda informações, né, pra esse povo aí que fica insistindo no erro. Quem sabe uma hora eles acordam também, né? É o que eu espero. Então, foi meio longo hoje, né? Poxa, meu café esfriou. Vou terminar de tomar café aqui. Hoje é terça-feira e, tem uma novidade muito boa. Hoje à noite vai ter uma live falando sobre o livro lá, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, até postei novamente aqui no meu canal do Hernani, né? Eles fizeram lá uma parceria para falar sobre problemas sérios, né? Problemas sérios, que é o Nas Trincheiras da Lei, é um manual de defesa jurídica contra falsas acusações. Então, você, homem, aí tá namorando, tá noivo, né? Ou então tá sofrendo alguma injustiça e assista a live, vocês vão poder fazer perguntas, eu vou compartilhar todas as informações já aqui no canal, às 22 horas, lá no Nova Vertente, tá bom? No canal Nova Vertente. Eu não sei se vai ser Nova Vertente Cultural ou Nova Vertente Entretenimento, depois eu passo para vocês o link certinho, então se vocês tiverem perguntas, para quem comprou o livro, teve conteúdo extra também, bônus, né? Se você não comprou ainda o livro, tá lá no Hotmart, tem um link ali em cima para vocês também. Então eu vou participar dessa live hoje para falar sobre essas injustiças e como se defender delas, tá certo? E lembrando também que eu tô gravando mais conteúdos, eu vou soltando esses programas de meia horinha, 40 minutos aí do Tá em Choque ao longo da semana para vocês, tá certo? A gente já tá na terça-feira, então já é terça-feira, que coisa louca. A gente tá na terça, provavelmente talvez essa semana eu coloque mais algum conteúdo surpresa. E sinto muito, se em toda a conclusão dos vídeos, se a conclusão é sempre a mesma, não é culpa minha, né? É culpa de quem faz a besteira. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.